jogava na 10, mano. Eu não consigo imaginar o Ryan hoje em dia, assim, tô falando pelo que eu vejo dele. Assistiu, ano passado, o jogo do Vasco pra caralho, porque falavam dele, eu falei, mano, vou ver qual é desse cara. E pelo que eu vejo no Bournemouth hoje em dia, tipo assim, cara, eu vejo ele como, exímio finalizador, mas tecnicamente falando, em questão de passe e criação de jogada, eu acho ele limitado, pô. Essa é a minha opinião, acho ele limitado. Então me explica como que ele tem mais gol e assistência que o Estevão com o dobro de jogos, que o Martinelli com o dobro de jogos, jogando num time muito pior. Quando você traz um argumento desse, quando tu traz um argumento desse e a gente bota na balança que o Ryan chegou ontem lá, que o Ryan joga num time muito pior, que se não fosse ele, tava na zona de rebaixamento, porque quando chegou era o 15º da Premier League, hoje já é o 5º ou o 4º, não perdeu desde que o Ryan chegou lá. A concorrência do Ryan, Estevão, meteu menos gol e deu menos assistência na Premier League jogando a temporada inteira. Assim, já vi Martinelli, jogando a temporada inteira aí no Arsenal, menos gol, menos assistência. Tipo assim, o argumento que a gente tem para falar que o Ryan ele não cria, não faz isso, não faz aquilo, então a gente tá fudido. Porque os caras que são titular fazem menos do que ele no mesmo campeonato, jogando num time melhor. Eu discordo disso, pô. Calma aí. Mano, mas não tem como tu discordar dos números. A partir do momento que um jogador disputou 30 jogos na Premier League e meteu 1 gol e deu 2 assistências, e o outro disputou 12 e meteu 4 gols e deu 3 assistências, tu vai comparar como? Não tem comparação. Vai lá, Rodrigão. Tem comparação. É a falácia do vascaíno que tá na internet querendo defender o Ryan a qualquer custo. Eu acho que o Max é um Só posso falar uma coisa rapidinho aqui? Só posso falar uma coisa rapidinho aqui? A gente, e eu sei que todo mundo vai concordar, a galera que tá assistindo aí, a gente nem estaria fazendo essa live se o mesmo Ryan tivesse sido revelado pelo Flamengo. Porque o Estevão, no melhor ano dele do Palmeiras, fez menos gol do que o Ryan aqui no Brasil, jogando no Palmeiras, o Ryan jogando no Vasco. O Endrick fez menos gol do que o Ryan e deu menos assistência do que o Ryan no melhor ano dele jogando pelo Palmeiras. Chegou na Europa, foi emprestado e ninguém nunca duvidou do Endrick como titular da seleção brasileira. Se o Ryan tivesse sido revelado pelo Flamengo, não existia esse debate. Se um jogador do Flamengo surgir metendo mais de 20 gols no ano, dando assistência, decidindo em semifinal de Copa do Brasil, batendo pênalti decisivo, sem tremer pra ninguém, com 18 anos, vai na Premier League, nos 12 primeiros jogos dele, na metade ele participa de gol, o time dele não perde. Um jogador desse revelado no Flamengo, essa live aqui não tava nem acontecendo. Primeiro que se fosse do Flamengo, ele não tava no Bournemouth, né? Ele só foi pro Bournemouth porque era jogador do Vasco. Mas, cara, primeiramente... Tinha proposta de time maior, ele escolheu pelo projeto, pô. Falácia. O Ryan, diferente desses jogadores, tem administração de carreira, mano. É só tu pesquisar e ver como funciona. Por isso que tu não ouve notícia do Ryan. O Ryan é um moleque que, tipo assim, ele leva a carreira dele a sério. Tu não vê ele em fofoquinha de notícia e chega dentro de campo, ele decide, pô, ele não pega. O do Flamengo, Nicolas, foi direto pro Real Madrid e já papou 2 Champions, que é o Vini Júnior. Nunca fez nada na seleção brasileira. Se fosse esse jogador todo, a gente estava mais confiante no Vini Júnior. Vai ser o pior camisa 10 da história da seleção brasileira desde o Pelé. Se você puxar desde o Pelé, todo mundo que vestiu a camisa 10, o Vini Júnior é o pior, pô. Aí, eu quero refutar um bagulho aqui a meia hora, pô. Rapidão, deixa eu refutar essa parada, pô. Que existe, como o Rodrigo falou e não conseguiu terminar, que é o seguinte: existe uma falácia na internet dos torcedores vascaínos de achar que os números do Ryan são melhores do que o Estevão. E não é, gente. Eu ia falar do Martinelli também. O Martinelli não jogou 30 jogos de Premier League porra nenhuma. Ele só jogou 10 titular. Exatamente. Calma aí. Eu vou chegar lá. Ele meteu 6 gols. Deixa eu complementar aqui. O Ryan jogou 10. Olha só. O Estevão tem 852 minutos de Premier League nessa temporada. O Ryan tem 980. O Ryan tem mais minutos de Premier League do que o Estevão tem essa temporada. E quantos gols o Ryan fez e quantos o Estevão fez? Calma. E quantos gols o Estevão? Ele tem 3 gols na Champions League na temporada. Tem não, tô perguntando na Premier League. O Ryan não joga Champions League. Mas aí, se você quer pegar sua Premier League, é um recorte muito fácil. Porque se você... Além do contexto de time que os caras jogam, pô. É o melhor campeonato pra tu tirar de base. Porque é o campeonato que os caras jogam toda semana. O Martinelli e o Estevão, quando eles entram por Chelsea e Arsenal, é tipo assim, eles brigam por vaga lá, num time que é muito mais forte. Quando eles disputam essa vaga, senão se fosse Martinelli e Estevão no Bournemouth, era titular absoluto. E eles criando tudo no time. Cara, o Ryan está de se fosse o Ryan lá, ele só fala uma coisa aqui, só fala uma coisa. O Max fica querendo desdenhar do que ele fez.
eu sempre discordo dessa porra. Ele fica querendo diminuir o que o Ryan fez na Premier League. Mas o vascaíno fica querendo supervalorizar também. O Ryan só tá tão forte nessa briga de seleção, a discussão, caralho, porque o vascaíno tá supervalorizando pra caraca, pelo mesmo motivo que no Vasco, que era um time que não brigava por porra nenhuma, na sorte ele chegou em final de Copa do Brasil, ele decidiu na temporada, que no Vasco não tinha ninguém, era bola no Ryan, e o Ryan achando de fora da área. Mano, o Ryan tirava da cartola. E no Bournemouth foi a mesma coisa, mano. Então, o time que tava critério pro jogador ser bom, pô? Chegou um jogador de qualidade e o nego percebeu, mano, bola no Ryan. E o Ryan então, o critério pra mim aproveitou, que você pô. Aí, ô Nicolas, é o seguinte, pô. Se eu paro pra assistir uma partida, pô, não conheço o jogador, tô assim, tipo, caralho, botou... Eu não sei, bota os caras sem nome nas costas, sem numeração, eu tô vendo... Pô, mano, bota os caras tudo com máscara na cara, não sei quem tá jogando. E coloca o Ryan jogando e bota o Estevão jogando, moleque, eu preciso de 15 minutos pra ver quem é o craque e quem não é. Foi mal, pô. Mano, não é questão de ser craque. Tu tá esperando ver uma coisa do Ryan e uma coisa do Estevão. São totalmente diferentes jogadores. O engraçado é que a visão que o belga teve não foi o que todos os times grandes da Premier League tiveram, tá ligado? Pô, enquanto o Max precisa de 15 minutos pra saber quem é o craque, o maluco tá recebendo proposta da Europa inteira, mano. Então, tipo assim... Não tá ainda, não adianta... Isso aí eu não acredito, não, pô. Tá bom. Mano, eu vou te falar uma coisa. Não acreditava que ele não ia passar de 6 participações e gol na Premier League, ele não precisou nem de 10 jogos. Mas aí é só você ver os gols que o cara fez, pô. Eu tenho 3 gols aqui. Ah, tá bom, mano. É gol de fora da área de esquerda, gol de direita, gol de cabeça. Pelo amor de Deus, Max. Ó, vamos comparar aqui. Enquanto o Estevão na Premier League... O famoso do Estevão que roda na internet é uma arrancada dele que ele chuta pra fora, pô. Enquanto o Estevão precisa de 426 minutos na Premier League para participar de um gol, o Ryan precisa de menos da metade, 190. Enquanto o Estevão meteu 2 gols na Premier League, com quantos minutos a mais? Com um jogo a mais em questão de minutagem, 100 minutos a mais, enquanto o Estevão meteu 2 gols na Premier League, o Ryan meteu 5. Mas você está comparando com o cara errado. O Estevão deu 2 assistências e o Ryan deu 2 assistências. Não tem por que você desvalorizar o Estevão, pô. Ele tipo assim, beleza. Eu olho pro cara e ele não é um craque. Tranquilo. O que ele tá fazendo não é desvalorizar o Estevão, que é o artilheiro da Areçalote. Porque se o Estevão tivesse pra jogo, o Nicolas sabe, mano. O Nicolas, tu pode falar o que tu quiser aí. Tu sabe que o Estevão é melhor que o Ryan é melhor do que o Estevão. Eu tô falando que se o Ryan entrega números melhores do que o Estevão, ele no mínimo tem que ser cogitado pra ir, pô. Não tem como. Questionando, mano. Se um é cogitado pra ser o titular absoluto da seleção antes da lesão, e eu concordo com isso, sem ninguém discutir, é impossível tu olhar para o número de um jogador como esse, olhar para o campo, um jogador que joga pelos dois lados, muito mais versátil do que o Estevão, muito mais força física. Enquanto o Estevão, por exemplo, não te entrega uma bola aérea, tu tem um jogador de 1,85 m que já meteu mais de um gol de cabeça na Premier League, jogando pela direita, jogando pela esquerda. Beleza, não tô falando que o Ryan é melhor do que o Estevão, mas você olhar pra tudo isso e falar, não, um é titular absoluto, o outro não presta nem pra terceiro reserva, e você querer meter Martinelli no meio desse bolo, o Luiz Henrique é um jogador que ele só tá ali na seleção porque ele recebeu uma oportunidade. Porque ele joga num campeonato ridículo, que é o campeonato russo, joga no Zenit, que ninguém liga, ninguém assiste. Quando ele vai na seleção, ele rende. O Ryan teve pouca oportunidade na seleção, mas tudo isso que eu tô falando aqui credencia ele para ele ser levado como terceiro reserva. Se precisar, ele tá ali. E já foi provado no campeonato mais difícil do mundo, pô. Ó, só te falar uma coisa. Um jogador que não foi testado, você... Já começa aí também. Um jogador que não foi testado e direto pra Copa do Mundo sem ser testado, pra mim já não faz sentido, pô. Ele foi testado, mano. Ele jogou poucos minutos, mas foi testado no último jogo, o Ryan. Mas isso aí não é ser testado. Pô. Não, e aí, então, mano, seguindo o seu argumento, sabe por que eu não gosto desse argumento? Sabe por que eu não gosto desse argumento? Porque se você for concordar com o que tu tá falando, tu vai ter que concordar com o contrário, que é o seguinte, desde 2018, 2019, o Vini Júnior tem menos de 10 participações em gol com a camisa da seleção brasileira. Então não é pra ele ir. Não, isso porque ele foi muito testado e nunca entregou. Então não é pra ele ir. O Vinícius Júnior, ele pode ficar sem fazer gol por 10, 20 jogos que ele vai ter que ir, pô. Isso aí é fato. Isso aí não tem como discutir. Porque é o Vinícius Júnior, pô. Leque, vou te falar. Se for falar real aqui, se a gente concorda com essa porra ou não, eu já falo logo. Pra mim, o Vini Júnior não era pra ser titular da seleção, não. Mas a gente sabe que mas ele tem que ir. Irmão, se o Neymar ficar sendo convocado um ano pela seleção brasileira e participar do número de gols que o Vini Júnior participou a carreira inteira na seleção, nego tá mandando o Neymar pra puta que pariu.
Só que o Vini Júnior pode ter feito 5 gols, também, dado 5 assistências que tá bom. defendendo o Neymar até hoje, pô. Galera, eu não tô falando, é óbvio que tá defendendo o Neymar, justamente pelo que eu tô falando aqui. Quando você tem um jogador que entregou uma caralhada de gol na seleção brasileira, você tem que respeitar, porque nem o Vini Júnior, que você considera o melhor da seleção, entregou nem 10%. O Vini Júnior não tem 10% dos gols que o Neymar tem. E ele tá há 7 anos na seleção, pô. O Estevão já passou o Vini já em participação em gol pela seleção. Mas eu sou fã do Estevão, acho ele gênio da bola, gênio. Só que se você tem um jogador entregando números melhores do que ele, esse jogador tem que ser cogitado, mano.